Tranquilo. Esse, esse horário é mais corridinho mesmo, né? Porque as pessoas vão saindo do trabalho. Então vamos lá, boa noite, gente. Tudo bem? Primeiramente, Cris, obrigada também pela oportunidade de estar aqui conversando. É um tópico que eu gosto muito de falar sobre, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos lá, deixa primeiramente eu me apresentar. Então, meu nome é Jéssica. Vou contar um pouquinho de como a parte de gestão de tempo e produtividade chegou até a minha vida, né? Então, assim, eu sou formada em engenharia química pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu boto sempre a graduação como um momento que eu percebi que eu precisava começar a me organizar, né? Porque até o momento da graduação a gente tem algumas atividades que tem que gerenciar, mas é muito menos, né? Então, no momento da graduação, a gente tem que gerenciar a própria faculdade, a gente tem que gerenciar estágios, atividades extracurriculares. E aí foi quando me veio o insight, tipo, tá, eu acho que eu preciso organizar um pouco melhor meu tempo para conseguir fazer tudo o que eu quero. E aí, depois de formada e tudo mais, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o método GTD, que é o método Getting Things Done, que é do David Allen. É um dos métodos mais conhecidos que existem de produtividade, ele tem livros bem famosos também que falam sobre o assunto. E eu comecei a me interessar muito pelo GTD e muito da maneira como eu fui construindo o meu método de organização foi baseado no GTD, porque eu acredito que realmente funciona muito bem. Então, depois desse curso, eu fui fazendo outras especializações em outras áreas, fiz meu MBA em gestão empresarial pela FGV, que me ajudou também muito a aplicar também alguns conhecimentos de gestão de tempo no mundo mais corporativo e empresarial. Então, todo esse conhecimento foi crescendo ali para chegar onde eu estou hoje, né? Eu comecei minha carreira também numa multinacional, na área de gestão de projetos, então eu já gostava muito dessa parte de gerenciamento também. 5 anos atrás, eu optei por sair, então, do mundo corporativo, e hoje eu tenho 2 empresas na área da educação, né, na área de idiomas, e também, 3 anos atrás, fundei um Contratempo,
que é um projeto para auxiliar as pessoas a gerenciarem melhor o seu tempo, a conseguirem ter uma vida mais equilibrada e atingir os seus objetivos assim de uma maneira mais tranquila, mais saudável. Então, esse é um pouquinho de mim, assim, da onde, durante todo esse tempo, né, são mais de 10 anos estudando o tema de produtividade, e acredito que eu vou conseguir trazer um pouquinho para vocês aqui desse conhecimento que eu fui desenvolvendo no decorrer do tempo. O que eu acho muito importante sempre falar, e eu gosto desse momento de me apresentar, porque falar que a organização ela é um processo. Eu acho uma maneira legal da gente comparar, tipo ir na academia, por exemplo. A gente não vai esperar que, vou me matricular na academia, eu vou um dia e aí eu vou virar uma pessoa saudável, vou atingir todos os meus objetivos com a academia e tudo mais em um dia. E a organização também é assim, produtividade, gestão de tempo, é uma coisa que você vai evoluindo e que com certeza vai agregando ali no decorrer do tempo. A maneira como eu gerenciava minha organização 10 anos atrás não tem nada a ver com a maneira que eu faço hoje, mas tudo foi uma construção e também adequado à minha maneira, meu trabalho no momento, meu dia a dia, minha rotina. Então, para mim, a gestão de tempo não é uma coisa engessada que você vai falar, não, é isso aqui que vai funcionar para todo mundo. Existem técnicas, existem ferramentas que vão ajudar, mas tem que ser adaptado à situação de cada um, porque senão não vai funcionar. E tem que gostar do processo ali de ir construindo isso, porque realmente é uma coisa que leva tempo. Quando a gente fala de gestão de tempo, tem 1 milhão de assuntos que a gente pode comentar aqui. Até foi um tópico que eu conversei muito com a Cris, né? A gente pode falar da parte de planejamento, a parte de metas e objetivos, a gente pode falar de construção de hábitos, mas por que eu conversei com a Cris para a gente falar um pouco mais sobre execução hoje? Porque eu acredito que se a gente não tiver uma boa execução, uma execução alinhada, que a gente confie, que funcione, nenhuma das outras partes vai funcionar. Porque a gente precisa ter um sistema de execução que funcione para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, colocar em prática os planejamentos que a gente faz. Realmente é a única maneira. Então, por isso que parece um pouco contraintuitivo, às vezes, a gente começar pela execução, ao invés de começar pelos objetivos, né, as coisas que estão mais distantes, mas é porque, realmente, se a gente não tiver ajustado a execução, o planejamento vai ser só um planejamento. Então, por isso que eu trouxe essa ideia da gente conversar um pouco mais sobre execução hoje, para que realmente sejam dicas práticas que vocês consigam adaptar no dia a dia de vocês, da maneira de vocês que funcione melhor, para que vocês tenham realmente esse foco de trabalhar nos seus objetivos. E aí, claro, a gente pode conversar mais para frente, né? De repente fazer um outro encontro, falar mais sobre a parte de planejamento, que também é super legal e muito, muito importante. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o funil de informação, como a gente vai gerenciar tudo que chega até nós. Alguns tipos de ferramentas que são muito importantes para a gente conseguir aplicar uma boa gestão de tempo no nosso dia a dia. Falar um pouco sobre foco, né? Como que a gente vai focar nas atividades, evitar distrações, né? Conseguir finalizar aquilo que a gente começou. E algumas dicas para a gente começar hoje, né? Se não hoje, amanhã, mas a gente conseguir realmente aplicar imediatamente essas dicas, certo? Então, vamos lá. Vou começar com uma frase do David Allen, que é o criador do método GTD, que é: você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Ou seja, a gente tem que ter os sonhos, tem que ter vontade de atingir, de alcançar qualquer coisa, de executar várias tarefas, de ter projetos importantes, mas a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção que, para mim, eu considero que é uma coisa muito importante, que a gente pensar que toda vez que a gente escolhe uma tarefa para fazer, a gente está dizendo não para muitas outras. E e muitas vezes mais importante do que a gente saber o que é importante fazer agora, o que a gente vai fazer agora, saber o que a gente não vai fazer agora.
Porque se a gente não tem uma visão do todo, de tudo que está acontecendo na nossa vida, de todas as tarefas que estão pendentes, né, que deveriam estar lá na nossa listinha, muitas vezes a gente vai fazer a escolha errada. E aí não é nenhuma questão de priorização, que é um ponto muito importante também, saber o que é prioridade, mas muitas vezes é a gente escolher aquilo que está gritando e não aquilo que é importante. Então, ter essa visão de tudo que está acontecendo é muito importante para a gente conseguir realmente atingir os nossos objetivos. E aí, falando um pouco sobre os benefícios da gente ter uma boa gestão de tempo, né? Primeiro de tudo, eu com certeza todo mundo tem exemplos de situações em que a gente começou várias atividades e não conseguiu terminar nada do que começou. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro assim, né? O dia inteiro, comecei aqui, mas não terminei, e aí a gente chega no final do dia com aquela sensação de que não cumpriu nada. Então, a gestão de tempo vai fazer com que isso não aconteça, ou pelo menos evitar que isso não aconteça, né? Criatividade. Parece que a gestão de tempo vai engessar muito suas atividades e você não vai conseguir ser criativo. Mas é justamente o contrário. A gestão de tempo, ou um bom controle, gerenciamento das suas atividades, vai fazer com que você tire essa responsabilidade da sua mente e passe ela para o seu sistema, sua ferramenta preferida ali, né? Então, se a gente não precisa se preocupar com o que precisa fazer amanhã, o que eu preciso fazer hoje, quais são as coisas mais importantes, eu confio isso numa ferramenta, isso me dá muito mais espaço para ter ideias criativas, para tomar melhores decisões, para conseguir avaliar os cenários de forma mais calma. Então, vai contribuir demais para a criatividade e para as ideias. Sem contar que, com certeza, já deve ter acontecido com vocês, de ter ideias maravilhosas e esquecer todas, porque não anotou, porque não registrou em nenhum local. E aí, acaba que aquelas ideias vão ficar perdidas. Então, por mais que você tenha sido criativa, né, tenha tido criatividade, você não conseguiu tirar aquilo do papel. E aí, no fim das contas, aquela ideia morreu. Então, um bom gerenciamento também está envolvido nessa parte de a gente conseguir gerenciar aquelas ideias que a gente tem. E um ponto que está muito ligado com a execução é a parte da autonomia. Quanto mais a gente consegue gerenciar as nossas atividades, menos a gente vai ter aquela coisinha chata de alguém te cobrando alguma coisa que você esqueceu, e aí você tem que fazer aquela cara de paisagem, né? Como se não tivesse esquecido. E também a questão de você conseguir gerenciar melhor, ter mais autonomia para tomar decisões no seu dia a dia, para argumentar, de repente, com o seu chefe. Então, o seu chefe vai te passar uma demanda, e você sabe tudo que você tem para fazer. Então, você consegue com mais tranquilidade falar, olha, então, eu tenho essa e essa atividade para fazer agora. O que é mais importante? Então, fica muito mais fácil para a gente negociar prazo, para a gente conseguir tomar e direcionar o nosso dia a dia para o caminho que a gente quer. Então, com certeza, a gestão de tempo ajuda nisso também. Mas, resumindo tudo isso, para que serve uma boa gestão de tempo? Basicamente, é para a gente conseguir atingir nossos sonhos e objetivos. Então, por mais que o nosso tópico hoje não seja, né, como desenvolver, pensar, refletir sobre os objetivos, tudo que a gente vai fazer vai ser focado nisso, porque ninguém faz nenhuma tarefa pensando que é só por fazer, né? A gente tem sempre em mente até onde a gente quer chegar, o porquê que isso é importante. Então, a gestão de tempo vai ajudar a gente a atingir nossos sonhos e objetivos. Uhum. Sim, e eu vou dizer que, na minha opinião, essa é a primeira mudança que, assim, realmente muda a vida. Porque a gente tem muito mais tranquilidade quando não precisa ficar pensando em tudo que tem para fazer. Quem nunca foi dormir à noite, perdeu noite de sono, preocupado, não posso esquecer amanhã que eu tenho que fazer isso, não posso esquecer que eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que falar com tal pessoa, fica treinando o discurso na cabeça.
Por quê? Porque a gente não colocou isso, não anotou. Às vezes é simplesmente a gente sentar, anotar num lugar que o seu cérebro vai confiar, né, que vai estar lá, vai fazer com que isso facilite e a nossa mente consiga focar naquilo que realmente importa. Então, falando um pouquinho sobre funil de informações, né? O que é isso? Gente, hoje nós vivemos um mundo de informação constante, né? É a era da informação. Então, a todo momento, diferente de no passado, quando você queria acessar alguma informação, você tinha que procurar, ir atrás. Hoje, as informações chegam até nós a todo momento. Sejam elas úteis, inúteis, importantes, não importantes, elas estão chegando o tempo inteiro. Através das redes sociais, através do celular, através de mensagens tipo WhatsApp. Então, sem contar, né, que com ferramentas como o WhatsApp, a expectativa das pessoas se tornou de muito mais imediatismo. Quer que você responda rápido, que aquilo seja resolvido rápido. Então, a gente precisa precisa encontrar uma maneira de gerenciar tudo isso que está chegando até nós. E por isso, e é isso que eu chamo de um funil de informações, como a gente vai filtrar aquilo que chega até nós. Então, vamos lá. Primeiro, como a gente não vai deixar, como não deixar passar nada, né? Então, isso, a gente não esquecer o que precisa ser feito, manter as coisas sob controle. Primeiro, a gente precisa esvaziar a mente para conseguir focar no que realmente importa. Que é isso que a gente acabou de conversar aqui. A gente ter uma ferramenta confiável, onde nós vamos anotar, ter tudo registrado que precisamos fazer para que a nossa mente consiga focar no que realmente importa. E tentar, ao máximo, manter as fontes de informação sob controle. Ou seja, chega de uma caixa com 1000 e-mails não lidos, o WhatsApp que está sempre aberto ali no nosso computador e a gente respondendo o tempo inteiro. É criar um método para a gente realmente conseguir gerenciar tudo que chega até nós. E aí, falando um pouquinho, então, de quais são as fontes de informação mais comuns, né? Por onde que a gente recebe demandas, arquivos, informações de uma maneira geral. Primeiro é o e-mail. O e-mail, ele depende muito do trabalho de cada um. Tem gente que recebe muitos e-mails, tem gente que já não usa mais tanto, usa mais ferramentas de mensagem, né, como o WhatsApp ou outras. Mas o e-mail geralmente é um grande problema para as empresas que usam bastante, porque a pessoa vai acumulando e-mail, recebe um monte de informação que muitas vezes nem interessa, nem precisaria estar ali, e isso vai gerando uma quantidade de informação gigantesca, e, às vezes sem utilidade, inclusive, né? A gente tem o WhatsApp e as mensagens, né? Então, que são informações que chegam para a gente o tempo inteiro. Nós temos as reuniões semanais ou pontuais, ou seja, faço uma reunião, por exemplo, com alguém da minha equipe, ou com o meu chefe. Nessa reunião, muito possivelmente, vão surgir ações e atividades que você precisa fazer. Então, é um local em que você vai ter que capturar esse tipo de informação. Demandas esporádicas. É aquela pessoa que, quando você trabalha presencial, chega na sua mesa e faz um pedido de ajuda. Ou o momento que você recebe uma mensagem ou é acionado para ajudar com alguma demanda. Então, essas coisas também é comum irem entrando na nossa vida ali e a gente também precisa gerenciar. E ideias e lembretes pessoais. Um exemplo de ideias e lembretes pessoais é o seguinte: estou aqui fazendo meu trabalho, trabalhando focada e tal, me veio uma ideia brilhante para um outro projeto que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Eu vou deixar isso passar, eu vou parar e vou começar a trabalhar no outro projeto? Não, eu posso simplesmente anotar isso num lugar seguro, tenho um bloquinho ali de anotações do meu lado, faço essa anotação e vou garantir que isso está registrado para que eu não esqueça, mas que também não me interrompa naquilo que eu estou fazendo no momento. Então, essas são as fontes de informação mais comuns e aonde a gente vai receber a maior parte das demandas do nosso dia a dia e as coisas que a gente precisa gerenciar, porque elas vão vir de algum lugar, né? O que é importante também falando das fontes de informação? Muitas vezes a gente acaba tendo a tendência de trabalhar naquilo que está, os incêndios que estão acontecendo. Então, se eu fico focando em trabalhar nessas fontes de informação, ao invés de organizar elas e priorizar, eu acabo passando o meu dia apagando incêndio. E daí é aquela situação em que você fica, às vezes, 1 hora respondendo mensagem de WhatsApp,
que muitas vezes nem são tão necessárias assim, ou não são tão prioritárias. Então, é claro que a gente precisa gerenciar elas, mas de uma maneira que a gente consiga enxergar o todo e tomar decisões mais assertivas na hora de priorizar. E aí, aqui eu vou deixar uma dica de uma ferramenta para vocês que eu gosto geralmente quando eu faço treinamento, palestra, de colocar a mão na massa, mas hoje a gente está um pouquinho mais corrido, então eu vou pedir para a Cris depois enviar para vocês um template da ferramenta. Mas basicamente é a ferramenta de Brain Dump. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pode ser também despejo mental, é o nome em português normalmente. Que basicamente é você tirar um tempo para escrever, anotar tudo aquilo que vem na sua cabeça, sem julgamento, sem pensar se aquilo é importante, se não é. É o momento de anotar tudo. Então, tudo que está te preocupando, tudo que realmente parece prioridade na sua cabeça, ou aquilo que é só um lembrete, porque depois você vai pensar se aquilo vai ser descartado ou não. O importante é a gente anotar para conseguir esvaziar a mente e focar naquilo que é importante. E aí, para fazer esse exercício, tem uma lista de palavras que vão lembrar vocês de possíveis atividades que podem estar na mente de vocês. Então, eu vou deixar para a Cris enviar para vocês e eu recomendo que amanhã vocês, antes de começar o dia de trabalho, já tentem colocar isso em prática e anotar tudo que está acontecendo. Tá? Tá bom, fechou, combinadíssimo. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco das ferramentas essenciais. Vou tomar um golinho aqui do meu chá. Então, vamos lá. As ferramentas essenciais, elas basicamente, eu sempre gosto de deixar claro que a ferramenta, ela não necessariamente é um aplicativo. Porque, às vezes, a gente tem essa tendência de achar que o aplicativo vai resolver a nossa vida. Mas o que resolve a nossa vida é método e constância, não é aplicativo. Então, o aplicativo está ali para nos auxiliar, é uma ferramenta e ela é importante, né? Seja aplicativo, caderno, enfim, a ferramenta que escolher. Mas se a gente não souber a melhor maneira de usar, não vai adiantar de nada. Então, as ferramentas que eu quero passar para vocês hoje não são aplicativos, são ferramentas que vocês podem aplicar de qualquer maneira que vocês já estejam mais adaptados. E o que é importante? Não existe uma ferramenta ideal. Às vezes existe o aplicativo ali da moda, né? Até a Cris comentou sobre o Trello, que ele é muito bonito. Eu gosto bastante do Trello também. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu vou ser uma pessoa mais organizada daqui para frente, então eu vou instalar o Trello e agora tudo vai mudar. E ele não é uma ferramenta ideal se você não conseguir aplicar a metodologia. Então, o ideal é começar pelo básico. Você está acostumado a usar um caderno? Segue no caderno, aplica as dicas no caderno, organiza a sua vida no caderno e aos poucos você vai migrando. Não adianta, para a gente não colocar mais um empecilho, porque às vezes, além do desafio de você ter que aplicar metodologia, vem o desafio de ter que usar uma ferramenta nova que você não conhece. E aí não funciona. Então, aqui a gente vai falar de uma maneira geral. Eu vou dar a dica de um aplicativo que eu gosto muito, principalmente para quem está começando. Mas fiquem à vontade para aplicar essa metodologia, essas dicas, na ferramenta que for mais confortável para vocês, tá? Primeira ferramenta essencial, muito importante, é a ferramenta de anotação rápida, caixa de entrada. Ou seja, é onde a gente vai anotar tudo que vem na nossa mente. É o caderninho que fica do nosso lado ali quando a gente está trabalhando. É um grupo de WhatsApp que a gente cria com a gente mesmo, é um bloco de notas. O importante é você não sair anotando por tudo quanto é lugar, né? A gente tem que ter um local seguro para anotar isso, para a gente depois processar. Segunda ferramenta essencial, agenda. Agenda pode ser agenda de papel, né? Quem gosta de agenda, pode ser agenda do Google, que eu particularmente amo e é a que eu uso. E pode ser agenda em outras ferramentas também, sem problemas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença de agenda e lista de tarefas ali para frente. Terceira ferramenta, lista de tarefas. Então, na lista de tarefas, a gente vai realmente listar aquilo que precisa ser feito assim que possível,
tá? Então, é outra ferramenta importante. Às vezes, a agenda e lista de tarefas podem estar no mesmo aplicativo, podem estar no mesmo caderno, mas elas têm conceitos diferentes, e isso é bem importante a gente ter em mente. E em quarto lugar, a gente tem os arquivos, que basicamente são os locais onde a gente vai armazenar aquilo que não tem ação. Então, por exemplo, eu não posso arquivar uma coisa que eu preciso fazer algo sobre. Ela não é um arquivo. Se eu tenho um papel lá que é um lembrete para mim de alguma coisa que eu tenho para fazer, não é um arquivo. Ele só se torna um arquivo a partir do momento que a gente não tem mais nada que fazer com ele, é só guardar. Aí sim, ele se torna um arquivo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença entre essas ferramentas daqui em diante, tá? Gente, tranquilo até aqui? Tudo certo? Que eu vou falando, mas se quiserem mandar mensagem, daí eu paro, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, tá bom. Então, tá bom. Então, falando um pouquinho mais sobre a caixa de entrada. A caixa de entrada, ela basicamente serve para lembretes, ideias, tudo que for chegando até nós, a gente conseguir coletar num lugar seguro, né? Essa caixa de entrada, como eu até já tinha comentado, ela pode ser analógica, ou seja, um papel, um caderno, ou pode ser digital. O que funcionar melhor para vocês. O importante é que ela precisa estar sempre com você. Então, eu sempre brinco, né, com a questão do planner, porque tem gente que é apaixonado por planner, adora e tá tudo certo. Só que às vezes é aquele planner lindo, maravilhoso, mas que você não consegue tirar de casa, porque ele é gigante e daí você tá na rua e não consegue levar. Não adianta uma ferramenta que você não consegue ter com você. Então, tem que ser algo que esteja ao seu alcance. Eu sou muito fã do grupo de WhatsApp com você mesmo, que hoje em dia acho que nem precisa mais criar grupo, tu já consegue criar só uma mensagem para você mesmo, né? O meu ainda é um grupo, porque faz tempo que eu tenho. Quando eu criei ainda era, tu tinha que adicionar uma pessoa e excluir ela para poder usar o grupo. Mas hoje já dá para ter uma conversa com você mesmo. E para mim é o que melhor funciona. Por quê? Eu consigo lá mandar imagem, tirar uma foto, gravar um áudio. Tô na correria, não tenho tempo de digitar. Eu gravo um áudio com uma ideia que eu tive. Posso escrever, posso encaminhar mensagem das outras pessoas que são importantes para eu lembrar depois. Então, eu particularmente acho que funciona muito bem. Mas isso, como eu falei, depende de cada um, é o que ficar melhor para cada pessoa. O importante tem que estar sempre com você. Se o celular está sempre com você e com bateria, tá tudo certo, o WhatsApp funciona muito bem. Bom, a caixa de entrada é onde a gente vai realmente capturar tudo aquilo que vai chegando até nós, né? Então, as ideias, vai chegar tudo ali. Mas não é a partir dali que a gente vai realmente trabalhar nas nossas ações. Depois que a gente capturou, né, anotou tudo que é importante, o que foi chegando, em algum momento do dia a gente precisa organizar essas informações em um local seguro. Porque não adianta a gente ter uma linda caixa de entrada onde a gente realmente manda tudo e a gente não olha. Aí a informação se perdeu também. Então, nós precisamos agora passar para as outras ferramentas, que são as ferramentas onde a gente vai organizar esse tipo de informação. Primeira coisa, quando eu estiver processando a caixa de entrada, eu recomendo que seja feito pelo menos uma vez por dia, porque senão vira aquele acúmulo de informações e aí começa a dar preguiça da gente processar. Então, eu recomendo uma vez por dia até duas, dependendo. Tipo, uma vez no começo da tarde, outra no final do dia, ou no começo da manhã e no começo da tarde, porque isso vai facilitar para não acumular tanto. Fazer isso, então, pelo menos uma vez por dia, e daí a gente vai direcionar para as outras ferramentas. Primeira análise que a gente precisa fazer. Peguei uma anotação minha. Primeira análise, é lixo ou não é lixo? Porque às vezes a gente tem um pouco de preocupação de jogar uma informação fora, de descartar essa informação. Mas pode ser que há algo que na hora pareceu importante, mas a hora que você está lendo aquilo, fala, meu Deus, por que eu anotei isso? Nossa, nem é importante. Nossa, essa ideia acho que nada a ver. Então, pode ser que a primeira coisa a gente precisa ver se realmente não é lixo, porque senão a gente vai estar organizando lixo. E aí não é organização, a gente só está poluindo o nosso sistema. Então, a primeira pergunta é: isso realmente é importante? Merece um lugar no meu sistema?
merece. Então, agora a gente vai falar sobre as outras ferramentas. Agenda. Então, uma diferença muito importante ali é entre a agenda e a lista de tarefas. Nós temos um hábito, na verdade é um conceito mais antigo, de que a gente coloca as coisas que precisamos fazer na agenda. E daí a gente fala, não, amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. Aí o que acontece? Chega amanhã, a gente é atropelado pela rotina e adia tudo para o dia seguinte. E isso gera uma frustração que é, assim, terrível. Porque dá aquela sensação de que a gente não fez nada. Mas talvez a gente fez as coisas que eram mais importantes naquele dia, mas realmente o que estava na agenda não era mais importante. Era um sonho e não realmente uma necessidade. Então, na agenda, seja a agenda do Google, agenda de papel, a gente tem que colocar apenas aquilo que tiver data ou hora marcada. Então, é um compromisso, é um exame médico, é um lembrete. Eu adoro usar agenda para lembrete, tipo, dia 30 do mês que vem eu tenho que lembrar de falar com tal pessoa sobre um assunto. Eu uso muito, por exemplo, quando eu estou analisando uma promoção, alguém que eu estou com planos de promover, refletir daqui 15 dias se é o momento. Então, esses lembretes são muito úteis e realmente tem que estar na agenda porque eu quero jogar para frente. Então, ele serve para agendamentos, lembretes e tarefas que precisam acontecer naquele dia. Então, por exemplo, eu preciso pagar minha conta de luz todo dia 10. Vai na agenda, tudo certo. Então, isso a gente vai colocar na agenda. Tudo mais que, mesmo que tenha um prazo, a gente não vai colocar na agenda. A gente vai direcionar isso para a nossa lista de tarefas, que é para fazer assim que possível, tá? Outra questão com relação à agenda, cores. Então, tem muita gente que usa, assim, 10 cores na agenda do Google, fica aquele arco-íris, e aí parece que faz todo sentido e que tá lindo, mas na verdade aquilo vira só poluição visual e não é útil para o nosso dia a dia. Então, quando vocês forem definir uma maneira de classificar, de colocar cor, pensem sempre naquilo que vai ser útil para vocês. Eu diria que em 90% dos casos, 2 cores está mais que suficiente. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar uma cor para o que é agendamento, compromisso, etc., e uma cor para que é lembrete. Lembrete amarelo, porque ele já me lembra, remete lembrete, e é o agendamento de outra cor. Então, isso faz com que fique muito menos poluído e, ao mesmo tempo, você consiga entender o código de cor. Então, eu vou olhar a minha agenda, eu sei o que tem de compromisso, o que tem de lembrete, o que eu tenho que fazer alguma ação sobre. Vamos lá. Até um ponto de atenção aqui é como a gente colocar muita atividade na agenda vira sobrecarga. E aí vira aquela pressão de você começar o dia com 20 coisas na sua agenda que você já começa o dia sabendo que não vai conseguir concluir. Então, essa sobrecarga desmotiva muito. Se a gente começa a trabalhar com a lista de tarefas, nossa, isso já também muda muito a nossa relação ali com as coisas que a gente precisa fazer, tá? Então, vamos lá. Agora, falando de lista de tarefas. A lista de tarefas, a gente vai colocar todas as atividades que eu preciso fazer assim que possível. Então, essas tarefas podem ou não ter um prazo. Então, pode ser que eu queira fazer, tem um relatório lá que eu quero tirar um dia, mas não tem ninguém me cobrando, é um interesse meu, então eu não tenho prazo. Mas pode ser que tenha uma tarefa que realmente é muito importante, que meu chefe me pediu e ele pediu para deixar pronto para quarta-feira que vem. Eu vou colocar, então, na minha lista de tarefas, com um prazo para quarta-feira que vem. Porque qual que é o intuito? Que a gente não deixe para fazer na terça. Que a gente vá antecipando conforme a priorização. Só que se a gente já estipula os dias que a gente quer fazer as atividades, isso faz com que a gente vá adiando e continue não fazendo. E assim, pensa que positivo que é. Ao invés de eu pensar que eu estou jogando para frente, eu estou antecipando uma tarefa que está lá para quarta-feira. Então, é muito legal a gente colocar esses prazos, inclusive ter uma maneira de filtrar, caso você use uma ferramenta digital, por prazo. Então, eu vou trabalhar naquilo que precisa ser resolvido antes, mas de uma maneira muito mais positiva. Para categorizar a sua lista de tarefas,
Você pode simplesmente ter uma lista enorme, mas considerando que normalmente o nosso volume de tarefas é muito grande, né? Se a gente tiver realmente anotado e estiver gerenciando tudo, é normal a gente ter 100 tarefas. Normal. Então, é legal a gente usar alguma categorização. E aí eu trouxe 3 ideias aqui de como categorizar. Primeiro, por responsabilidade, então, por exemplo, o que é pessoal, o que é relacionado à minha casa, o que é relacionado ao trabalho, e assim por diante. Por projeto, então, por exemplo, projeto de reforma da minha casa, vão estar lá as tarefas. O projeto de um projeto que eu tenha na empresa, então, de desenvolvimento de um software novo, vai estar lá as tarefas. Então, é uma maneira da gente organizar. E por contexto, que é uma maneira, na verdade, vem do método GTD também, que é a gente organizar pela ferramenta necessária para executar aquela tarefa. Então, por exemplo, se eu preciso só papel e caneta para pensar, é um contexto. Se eu preciso estar na rua, então fora do escritório, fora da minha casa, é um contexto. Se eu preciso do computador, é outro contexto. Então, são 3 ideias para a gente organizar um pouco melhor essa lista de tarefas, mas não que elas sejam 100% necessárias. O importante é a gente ter uma visão do todo ali para poder revisar semanalmente, né? E diariamente também ter uma visão de tudo que está acontecendo. Tranquila a diferença entre agenda e lista de tarefas? Deu para entender bem? Então tá, que às vezes o prazo confunde um pouquinho ali, mas são ferramentas diferentes. Que bom, que ótimo. Uhum, uhum, uhum. Sim, uhum. Foi porque teve a experiência ruim, né? E isso é muito importante, que quando a gente está fazendo uma lista de tarefas para agir nelas, tu me lembrou um ponto importante, Cris. A gente tem que sempre ter esse cuidado de botar na nossa lista de tarefas mesmo aquilo que a gente pode fazer. Porque tem às vezes a gente, eu tenho que fazer isso, 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 mas às vezes uma tarefa depende da outra. Então, a gente fica anotando um monte de coisa, bota tudo na lista e, na verdade, aquilo eu nem posso executar. Então, essa é a importância da gente ter realmente um sistema que a gente confie que o que está lá precisa ser feito. E aí eu tinha muito uma preocupação de que, mas eu vou esquecer qual é o próximo passo. Mas, gente, é intuitivo. A gente sabe, a hora que a gente dá o check naquela tarefa, a gente sabe qual que é o próximo passo. Então, claro, eu posso ter um planejamento, daí é um outro tema, né? A gente planejamento de projetos e tal, para me guiar, mas na lista de tarefas eu preciso ter essa visão de que realmente eu posso fazer tudo que está lá na minha lista. Isso é muito importante para facilitar o nosso dia a dia também. Aí eu trouxe a ferramenta, na verdade, o aplicativo, né? Porque a ferramenta a gente já falou, agora a gente falando um pouquinho de aplicativo, que eu sou muito fã e é o que eu indico para todo mundo que está começando a se organizar e que é uma ferramenta digital, tá? O Todoist eu usei por muitos anos. Hoje eu uso outra ferramenta, porque, como eu falei, foi mudando e eu fui evoluindo, e eu gosto muito do assunto, então eu tendo a mudar de vez em quando de ferramenta para experimentar. Mas o Todoist é uma ferramenta muito simples de usar. Tu consegue baixar o aplicativo no celular. No computador ele funciona muito bem. Ele é bonitinho, ele é organizado, é intuitivo. Então, se vocês estão procurando um aplicativo que seja simples de usar, que você consiga fazer os filtros por prazo, ele gratuitamente funciona super bem. Então, assim, eu sou muito fã e é o que eu indico para quando a pessoa fala, não, eu quero dar o primeiro passo em direção à organização. Todoist é um ótimo aplicativo para isso. Tá? E a gente consegue usar todas essas dicas, essa metodologia dentro do Todoist. Boas práticas para a lista de tarefa. Já estou começando a ficar preocupada com o tempo, Cris. Sim.
Não, mas eu vou tentar dar uma acelerada aqui nessa parte. É que a gente vai se empolgando, né? Então vamos lá. Boas práticas para lista de tarefas. Acho que a gente já conversou sobre algumas, mas só resumindo, né? Primeiro, você tem que confiar que tudo que você precisa fazer está lá, porque senão você vai continuar voltar a precisar do seu cérebro para lembrar das coisas que precisa fazer. Segundo ponto, tentar reduzir em tarefas mais curtas, porque assim, vamos ser sinceros, né? Ninguém tem 4 horas para ficar trabalhando numa tarefa só. A gente é interrompido, as coisas vão acontecendo. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir em tarefas menores, mais fácil para conseguir colocar em ação. Prazos são para quando você precisa fazer alguma coisa e não quando você quer, que são coisas totalmente diferentes. Lembra que a gente vai fazer assim que possível dentro do prazo. Então, a gente tem que colocar ali a data que realmente é o prazo final. E ter uma lista para atividades delegadas. Então, passei para um freelancer que trabalha comigo, passei para alguém da minha equipe, para um colega. Tenha uma lista dessas coisas que foram delegadas para que elas não sejam delargadas, né? Abandonadas, você passou aí e depois nem lembra que passou. Então, para você conseguir fazer um acompanhamento, conversar com aquela pessoa, ver se a pessoa precisa de ajuda, precisa de orientação. Então, essa lista também é muito importante. E aí, a gente pode ser de informações importantes para quem foi delegado, o que foi delegado e para quando foi o combinado de ter a devolução, né? E nos arquivos eu vou passar muito rapidamente, porque também assim, podia ser uma conversa só sobre arquivos, mas basicamente, como eu tinha comentado, são aqueles itens que não demandam ação e que realmente estão lá como uma referência. O grande volume de informações que a gente recebe, muito das coisas que chegam até nós são apenas arquivos de referência, e por isso eles acabam prejudicando muito a gente, porque é aquela coisa de trabalhar num local com uma pilha de papel, trabalhar com a área de trabalho cheia de arquivos. Então, ter um bom gerenciamento dos arquivos também ajuda a gente a ter mais tranquilidade. E aí, a gente pode falar em outro momento sobre categorização e tudo mais, mas a questão é o mais simples possível, sempre. Sem inventar muita moda, a gente tem que tentar organizar de uma maneira simples para que fique fácil também da gente achar o conteúdo. E hoje em dia é muito simples, né? Quase tudo você tem uma ferramenta de busca, então é muito mais tranquilo do que a gente criar 1000 pastas que não vão ajudar na nossa organização. Vamos lá. Então, a gente falou, então, sobre as ferramentas e, basicamente, aqui, a gente, resumindo, né? Então, a gente vai pegar tudo aquilo que chega que está na nossa caixa de entrada e organizar no local adequado. O que tem dia ou hora marcado vai para a agenda. O que precisa ser feito assim que possível, tendo ou não um prazo, vai para a nossa lista de tarefas. E o que precisa ser apenas arquivado ou não demanda ação, a gente vai colocar nos nossos arquivos de referência. Tranquilo até aqui, gente? Falando um pouquinho das ferramentas, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de foco. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como... Acho que a Júlia Ferreira tem uma dúvida. Aqui eu vi uma mãozinha levantada, achei que era uma dúvida. Não, eu ergui errado. Sem problema. Boa noite, meninas. Só aproveitando, então, já que, né, abriu áudio, o que eu tenho muita dificuldade é lembrar de ter que cobrar pessoas. Nas minhas tarefas, eu tenho muito isso. Às vezes eu coloco mesmo na agenda, sabe? Cobrar fulano de tal de me retornar. Mas aí ele não me retorna e eu fico um pouco perdida nesse acompanhamento aí, sabe? Sim. Queria saber a melhor forma. O que pode te ajudar muito é fazer a lista das atividades delegadas. Então, colocar o nome da pessoa, né, com quem você precisa cobrar, o nome da pessoa, qual é o tipo de resposta que ela precisa te dar e um prazo que foi estipulado com ela. Então, tu pode criar uma rotina para você de quantas vezes você precisa olhar essa lista. Mas eu diria que no mínimo uma vez por semana. Então, por exemplo, eu tenho uma lista todas as atividades delegadas, os acompanhamentos que eu preciso fazer.
eu posso, uma vez por semana, toda terça-feira, é o dia que eu vou fazer os acompanhamentos. Então, eu vou pegar minha lista, vou item por item e vou conversando com essas pessoas. Ah, tem alguém que está atrasado no prazo. Então, eu posso colocar daí um lembrete para daqui 2 dias já fazer a cobrança novamente, porque ela está atrasada no prazo. Mas isso ajuda também a fazer um acompanhamento, não só na hora que a pessoa deveria ter te entregue e não entregou. Então, assim, mandar, por exemplo, mandar uma... Vou mandar uma mensagem para a pessoa falando, olha, tá tudo certo com aquilo que eu te pedi? Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo para entregar no prazo? Então, quando você consegue olhar para isso mais vezes durante a sua semana, fica mais fácil para fazer o acompanhamento também. E aí é uma lista só. Então, às vezes, você tirando ali 1 hora do seu dia, você consegue acompanhar várias coisas, ao invés de fazer isso de forma picada, que daí acaba tomando mais o tempo, né? Não sei se ajudou, Júlia, espero que sim. Não, ajudou sim, entendi. Obrigada, viu, Jéssica? De nada. Legal. Essa eu nunca usei, não conheço. E vou pesquisar sobre. Tá, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, então, dessa parte aqui de foco, né? Então, assim, eu vou pular essa parte aqui das ferramentas, que eu acho que dá para a gente conversar em um outro momento. E vou passar para a parte de multitarefas e interrupções, que para mim são pontos muito importantes. Então, vamos lá. Mito da multitarefa. A gente sempre tem existe esse conceito, né? Essa crença de que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso principalmente para mulheres, né? Existe mulher é multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é verdade. Isso na verdade, é uma questão de sobrecarga e a gente acaba não conseguindo fazer bem feito dado daquilo que a gente se propôs. Então, muito mais do que fazer várias coisas ao mesmo tempo, é a gente conseguir fazer com foco, uma coisa de cada vez, e aí sim alternar entre as atividades. Claro, existem algumas tarefas que são mais simples, então às vezes eu preciso só copiar e colar uma atividade, uma informação, sei lá. São simples, e daí tudo bem a gente escutar um podcast enquanto está fazendo isso, escutar um podcast, ver um vídeo lavando a louça, tá tudo certo. O problema é quando a gente quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e em atividades que exigem o nosso foco. E aí eu adoro essa frase que é: fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque a chance da gente cometer erros é muito maior. A chance da gente não fazer da melhor qualidade que a gente poderia fazer é muito maior. Então, a gente tem que cuidar com esse conceito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente alterna entre várias atividades, fica alternando entre atividades, a gente acaba perdendo mais tempo do que se você tivesse focado em uma por vez. Isso porque o nosso cérebro demora entre 7 a 14 minutos para voltar o foco na atividade que a gente tinha parado. Então, pensem por uma coisa, eu estou ali fazendo um trabalho super focada, bem concentrada, e aí alguém me faz uma pergunta, eu respondo ela. Às vezes eu demoro 7 a 14 minutos para conseguir recuperar o foco naquilo que eu parei. Isso faz com que o nosso dia não renda. Então, criar um ambiente de foco, tentar fazer uma atividade por vez, faz com que a gente consiga ser mais produtivo no fim do dia. A gente comete mais erros, né? Com certeza. E uma dica que eu dou quando a gente vai falar de uma tarefa mais complexa, algo que exige a nossa atenção, é silenciar notificações. E isso significa a gente fechar a aba do e-mail do navegador, fechar a aba do WhatsApp Web, virar o celular. Eu sempre trabalho com o celular viradinho assim, para baixo. Por quê? Para aquilo não chamar nossa atenção. Porque é o tempo inteiro o mundo querendo chamar nossa atenção e às vezes a gente não consegue focar naquilo que precisa fazer. Então, não é que você não vai responder. Existem situações que a gente precisa estar alerta, né? A gente precisa estar ali respondendo mensagem o tempo inteiro e tal. Mas a maioria das vezes, a gente pode esperar meia hora para responder aquela pessoa.
Então, criem um combinado com vocês mesmos de tipo, eu vou trabalhar focada, daqui meia hora eu vou fazer uma pausa, vou dar uma olhadinha no meu celular, ver se tem alguma coisa importante, e depois eu retomo as atividades. Porque isso vai fazer com que vocês não percam esse foco do tempo inteiro. Então, eu sei aonde eu terminei, eu sei até aonde eu tenho que recomeçar. Então, remover as notificações de WhatsApp, silenciar grupos. Eu não tenho nenhuma notificação de WhatsApp no meu celular. Para eu ver o que está acontecendo, eu acesso o WhatsApp e daí lá vão estar as minhas mensagens. Silenciar grupos. Muitas vezes a gente está lá concentrado numa atividade, vê o celular, vai olhar, é uma mensagem num grupo, sei lá, uma mensagem de bom dia. Então, assim, que não seria necessário a gente olhar naquele momento. Nunca deixar a caixa de e-mail aberta, a não ser que você esteja realmente tirando um tempo para responder os e-mails. Porque senão você vai passar o dia inteiro respondendo as outras pessoas ao invés de fazer aquilo que é mais importante, que são as suas atividades. E essa é uma dica que eu acho muito importante, que é criar códigos com as pessoas ao seu redor para os momentos em que precisa de mais concentração. O que são códigos, né? Um deles pode ser o código mesmo de momentos de concentração. Então, quando eu vou trabalhar numa tarefa que exige mais foco meu, eu vou trabalhar com a porta fechada, eu vou usar um fone de ouvido. Combina isso com as pessoas que trabalham com você. E um outro tipo de código é a gente realmente explicar para as pessoas quais são as nossas regras. Então, por exemplo, eu não respondo o WhatsApp imediatamente, mas se a pessoa me ligar, eu sempre vou atender. Essa é uma regra que eu tenho com a minha equipe. Então, se for realmente algo muito importante, eu sei que as pessoas vão me ligar. E isso eu crio com todas as outras pessoas. Então, no WhatsApp eu não vou responder imediatamente. Infelizmente, não é sempre que eu vou poder. Mas eu vou responder se for ligação. Então, a urgência, a gente vai atender. E esse código é muito importante para facilitar o nosso dia a dia, para que realmente a gente consiga ter esse andamento, focar nas atividades que são importantes. Não é fácil, gente, é uma construção, né? É uma construção, é a gente disciplinando as pessoas, é a gente explicando, a pessoa vai fazer errado, a gente vai lá e fala, então, é que realmente eu tô um pouquinho focada agora, será que a gente pode conversar daqui a pouco um pouco mais? Tranquilo, a gente vai fazendo de uma maneira agradável, né? Ninguém vai ser grosseiro, mas é importante a gente impor os nossos limites, porque senão a gente não vai atingir os nossos objetivos. E, por último, falando um pouquinho sobre o planejamento semanal, eu vou ser muito breve, mas aqui realmente eu não posso não falar, porque para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de uma boa execução. Por mais que o nome seja planejamento, ele faz parte da execução, que é basicamente uma vez na semana eu tirar um tempinho para revisar a minha semana. Então, identificar as pendências que ficaram da semana que passou, verificar quais são os prazos e compromissos que eu tenho para a próxima semana, se alguma coisa demanda uma ação minha, se eu preciso conversar com alguém, se eu preciso tomar alguma ação em relação àquela reunião, por exemplo, e definir quais são as minhas entregas mais importantes. Então, eu sei que eu preciso fazer um monte de coisa essa semana, mas escolhe 3. 3 coisas que eu não posso terminar a semana sem fazer, porque isso vai dar a sensação para vocês de que estão conseguindo completar, estão conseguindo andar em relação aos objetivos de vocês. E não é definir 20 entregas mais importantes, tá? É no máximo 3. 3 entregas mais importantes. Quando tem algo muito, muito importante, eu costumo colocar na agenda, assim, um lembrete da semana toda. Foco da semana, tal coisa. Porque isso vai dar uma noção maior para a gente de que todo dia eu vou olhar minha agenda e vou ver, não, meu foco é isso hoje. Então, eu não vou sair desse foco, é isso que eu preciso fazer essa semana. Então, é importante a gente definir essas prioridades entre 1 e 3, para que a gente se sinta mais produtivo no final da semana. Porque eu adoro essa frase também. Nem sempre o que grita mais alto é o que é o mais importante. Então, vamos lá para a gente fechar, que eu sei que eu estou bem apertada no tempo. Mas... eu acho que pode ser só para a gente não finalizar com pressa, né? Porque senão vai ficar muito repetitivo. Porque senão vai ser muito corrido,
Então tá bom, perfeito. Melhor do que como vocês estavam ontem. Então, espero que algumas das dicas que a gente conversou hoje, dos tópicos que a gente abordou, sejam úteis para vocês colocarem no dia a dia e peguem aquilo que é mais importante e comecem a implementar. Então, só para revisar um pouquinho do que a gente falou, primeiro, filtrar as informações. Então, ter um local onde a gente vai anotar, a gente vai gerenciar essas informações e conseguir filtrar elas antes de passar para o nosso sistema, jogando o que é lixo no lixo, colocando o que tem que estar na agenda, na lista de tarefas, o que é arquivo, conseguindo separar isso bem. Organizando cada coisa no seu lugar e executando com foco nas prioridades. Então, evitando as interrupções da maneira que dá. É importante falar sobre interrupções que a gente sabe que não tem como resolver todas. Vai acontecer de você ser interrompido, vai acontecer de você ter que parar aquilo que está fazendo. A gente não vive no mundo ideal. Mas, se a gente conseguir reduzir em 10%, 20%, 50% as interrupções, a gente vai ser muito mais produtivo. Então, qualquer melhoria que a gente fizer já vai nos levar para um outro resultado. Gosto de lembrar sempre nesse final que a organização ela é um processo. Eu falei isso no começo e reforço. Que a gente tem que ir aos poucos personalizando o nosso sistema e criando algo que funcione para nós. Eu já trabalhei com várias pessoas, eu já dei dicas para várias pessoas, eu trabalho, orientando algumas pessoas nesse sentido, e tem que ser personalizado, tem que ser algo que funcione para você. Então, fico também à disposição, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar sobre, trocar uma ideia, estou aqui também para ajudar. A montar realmente alguma coisa que funcione, porque não adianta ser lindo, ser um aplicativo maravilhoso, construído por uma outra pessoa e que para ela funciona muito bem, mas que não se adapta à realidade de vocês. Então tem que ser construído pouco a pouco e da maneira que funcione. E que nem sempre vai funcionar para sempre, né? Pode ter mudança. Outro ponto, comece ajustando a sua execução, depois evolua para os planejamentos, objetivos, visão e propósito. Então, como eu conversei no começo, não adianta a gente ter as metas estipuladas, os objetivos, tudo lindo, perfeito, desenvolvido, e a gente não conseguir dar o próximo passo em direção a isso. Então, ajustar a execução é sempre o primeiro passo, e aí depois a gente vai trabalhando nos planejamentos de projetos, objetivos, visão, horizontes. Então, isso é bem importante. E lembrar sempre, que eu gosto de colocar esse lembrete, principalmente para quem trabalha em equipe, eu acho que a grande maioria trabalha, né? Não trabalha sozinho. Você não é só responsável pelo seu tempo, mas também pelo tempo dos outros. Se eu agendo uma reunião que é desnecessária, eu estou ocupando o tempo da outra pessoa. Se eu envio um e-mail informativo que a pessoa não precisa receber, eu estou ocupando o tempo dela. Se eu não gosto de ser interrompido, mas sou a pessoa que interrompe o tempo inteiro os outros, eu também estou atrapalhando o tempo dela. Então, a gente sempre tem que pensar no outro também, em como isso vai impactar realmente o dia a dia e as atividades da outra pessoa, além de se preocupar com como os outros estão impactando a gente. E por fim, para finalizar, então, eu trouxe essa frase que eu gosto bastante, que é: desperdiçar tempo com o que não precisa ser feito é o mesmo que não fazer nada. Então, às vezes a gente fica lá horas e horas trabalhando numa coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum, ou apagando incêndios que não deveria ser a gente apagando aqueles incêndios, que a gente devia ter uma outra pessoa responsável. Então, priorizar e ter uma visão do todo é muito importante, porque se a gente não sabe o que a gente não está fazendo, se a gente não sabe aquilo que está na nossa lista, né, que a gente está deixando de fazer, não adianta nada a gente escolher o que vai fazer. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, tirassem essa reflexão de a gente desocupar a nossa mente, da gente realmente confiar na ferramenta que escolhemos, porque isso vai fazer com que vocês tenham mais tranquilidade e consigam atingir os objetivos de uma maneira mais tranquila e equilibrada, tá bom? Eu convido vocês, então, para seguir o Instagram do Projeto Encontratempo, em que a gente posta dicas, passa mais informações a respeito de gestão de tempo. E eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês. Eu sei que
não é fácil, todo mundo está numa vida corrida, tem muita coisa para fazer. Então, eu valorizo muito, muito o tempo das pessoas que estiveram aqui com a gente para ter essa conversa e espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. Cris, muito obrigada pelo convite também, de novo. Ai, que bom. Com certeza. Perfeito, combinado. Vocês vão gostar. Parabéns, viu? Ai, obrigada. Que bom que gostou. Parabéns. Fico muito feliz. Sim, e fico disponível também, se mais para frente quiserem fazer um outro encontro para a gente falar de outros tópicos, a gente pode marcar. Obrigada, boa noite.